Prontinho. Boa tarde, pessoal. Vamos dar início aqui, né, ao nosso bate-papo. A BB Previdência, em conjunto com o time de RH, preparou para vocês esse momento especial aqui para que a gente viesse falar um pouco mais a respeito do plano HCPA Prev. Meu nome é Janaína Messias, estou como gestora responsável aqui pela área de relacionamento dentro da BB Previdência, então estou cuidando aí, né, tanto do relacionamento com o RH, quanto do relacionamento com vocês, participantes e colaboradores do HCPA Prev. Hoje, nesse momento especial, nós preparamos para vocês falar um pouquinho a respeito da modelagem do plano HCPA Prev. Então, a Isabela Alves é analista responsável por cuidar do plano de vocês aqui na BB Previdência. A Isabela vai explanar um pouquinho sobre a modelagem. O Leandro Nicolau é o nosso gerente de atuária e modelagem de plano, também vai compartilhar aqui, contribuir para poder falar a respeito da máxima patronal. E a gente também conta com o Cliver Godoy, que é o nosso gestor de investimentos, que vai falar um pouquinho aqui a respeito de desempenho, de rentabilidade no período, voltado ao plano HCPA Prévio. Então vamos lá, em respeito a todos que estão aqui presentes, já estamos aqui com uma boa participação nesse bate-papo, que nos deixa muito feliz nesse momento especial. Isa, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Muito prazer. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E como a Janaína bem colocou, eu sou analista aqui responsável pelo plano de vocês na gerência de relacionamento e de licenciamento da BB Previdência. E a ideia é realmente trazer aqui algumas regras, né, trazer um contexto aqui do plano HCPA Prev para a gente relembrar essas regras, né, e vamos então, sem mais delongas, começar a nossa apresentação. Bom, antes, na verdade, da gente falar do plano HCPA Prev, é importante a gente ressaltar quem é a BB Previdência, né? A BB Previdência, pessoal, é uma entidade fechada de previdência complementar. Isso significa que a BB Previdência administra planos, vários planos, em verdade, 42 planos de benefícios, mas para um grupo específico de pessoas. Ou seja, os planos administrados pela BB Previdência, tal qual é o HCPA Prev, eles não estão disponíveis no mercado, né? Por exemplo, para que seja possível a pessoa aderir ao HCPA Prev, ela precisa ter um vínculo empregatício com o HCPA. Só assim é possível ela aderir ao plano. Então, isso quer dizer, né? Isso é o que significa ser uma entidade fechada de previdência complementar. Nós também não possuímos finalidade lucrativa, né? E utilizamos uma única estrutura, uma única infraestrutura para administrar todos os nossos planos aqui, como o HCPA Prev. Nós temos 29 anos de atuação, inclusive no final do ano a gente completa aí 30 anos de atuação no mercado. Contamos hoje com 257 mil participantes. Administramos um patrimônio de 8, bilhões de reais e, atualmente, em relação ao plano BB Prev Brasil, que é um plano criado aí para os servidores públicos, nós conquistamos 287 entes públicos, dentre eles 7 estados e 11 capitais. Nós colocamos aí para vocês terem conhecimento os nossos selos, né, que são diversos. Selo Empresa Proética, né, o selo Empresa Proética é uma parceria aí do setor público com o privado em relação, né, ao combate à corrupção. Temos o selo Carbon Free, somos referência no mercado em termos de compliance. Então, nós colocamos aí para vocês terem conhecimento dos selos da BB Previdência, né, para terem uma referência maior sobre quem é a BB Previdência. Bom, vamos falar então do plano HCPA Prev, né? O plano atualmente conta aí com um patrimônio de cobertura de 1,146 bi, né? Esse valor aí é o valor total que o plano possui para pagar benefícios, né, o que garante aí o benefício contratado, né. Temos hoje, atualmente, 3.926 participantes, dentre eles ativos, autopatrocinado e em BPD, e já na fase de percepção de benefício, nós temos 200, né, participantes, dentre eles assistidos e pensionistas. Em relação às taxas do plano,
Atualmente, o plano HCPA-Prev conta aí com uma taxa de administração de 0,65% e taxa de carregamento de 0%. Essas taxas são as taxas necessárias aí para que seja possível a administração do plano pela BB Previdência. E os benefícios, né? Qual é a vantagem, né? Qual é o benefício ou os benefícios que o HCPA Prev oferece para os seus participantes? O primeiro deles é o benefício, né? O principal benefício do plano é o benefício de renda mensal de aposentadoria, seja ela normal ou antecipada. Para todo e qualquer benefício, né, para que seja possível conceder todo e qualquer benefício do plano HCPA Prev, é necessário que a pessoa cumpra alguns requisitos, né? E para o benefício de aposentadoria, seja ela normal ou antecipada, é necessário que o participante cumpra aí 3 requisitos. O primeiro deles tem a ver com a idade, né? Você pode contar aí com 60 anos de idade para que seja possível requerer esse benefício de aposentadoria, ou caso, né, por algum motivo você não deseje chegar aí até os 60 anos de idade, você pode, a partir dos 53 anos, requerer o seu benefício de aposentadoria, que no caso seria a aposentadoria antecipada. Outro requisito necessário para obtenção do benefício de aposentadoria é o período de contribuições, né? Aqui há uma carência de 120 contribuições normais para o plano HCPA Prev, mas você sendo um participante fundador, ou seja, um participante que que se vinculou ao plano HCPA Prev quando da sua criação, essa carência ela diminui para 60 contribuições. Outro re Pode falar, Janaína. Isa, deixa eu só te interromper aqui um minutinho para poder reforçar com o pessoal que está com a gente que estamos aqui à disposição de vocês para responder qualquer dúvidas, tá? Então pode colocar aqui no chat a sua dúvida em relação ao plano, ao processo, aquilo que você tem interesse em saber um pouco mais, que a gente está com um time aqui nos bastidores, né? É um time técnico que tem todo o conhecimento e expertise para poder dar todo esse suporte para vocês. Então, a Isa ainda vai trazer bastante material aqui, que acredito eu que vai esclarecer a dúvida de muitos de vocês, mas fiquem à vontade, aquilo que foi específico, pode colocando no chat, que o nosso time vai dando retorno aqui para vocês. Pronto, Isa, pode seguir. Obrigada, Janaína. Bom, retomando, né, pessoal, aos requisitos aí necessários para obtenção do benefício de aposentadoria. O último deles, né, primeiro a questão da idade, depois ao número de contribuições, e o último deles tem a ver com a cessação do vínculo empregatício, né? Você só pode requerer o benefício de aposentadoria se você também cessar o vínculo empregatício com o HCPA. Em relação ao valor, né, que é recebido aí quando da aposentadoria. De acordo com o regulamento do plano, que é o contrato aí firmado, né, com o participante, que é ali onde estão dispostas todas as regras do plano, o benefício de aposentadoria, ele consistirá em uma renda mensal vitalícia, que é apurada atuarialmente, ou seja, são levados em consideração várias questões atinentes à idade, à expectativa de vida, enfim. É uma renda que é apurada atuarialmente, mas caso esse participante ele não queira receber o seu benefício de aposentadoria sob a forma de renda vitalícia, ele também pode optar por receber o seu benefício em forma de renda, mas por prazo determinado. E aí esse prazo, ele pode ser aí de 10, 15 ou 20 anos, vai depender realmente aí do planejamento financeiro da pessoa. Então, ele pode então optar, seja pela renda vitalícia ou pela renda por prazo determinado. Esse é o benefício principal aí que é oferecido pelo plano HCPA Prev. Outro benefício que também é concedido ao participante é a complementação de aposentadoria por invalidez. Esse benefício, assim como todos os outros, também é necessário aí o cumprimento de alguns requisitos, e o primeiro deles tem a ver com a incapacidade permanente, né? Então, o participante, para receber esse benefício, ele deve estar em gozo de aposentadoria pela Previdência Social, ou, se ele já estiver aposentado, ele pode comprovar
comprovar a sua incapacidade permanente para o trabalho por meio de um laudo pericial indicado aí pelo HCPA, de um médico indicado pelo HCPA. Esse é o primeiro requisito aí necessário para a obtenção desse benefício de aposentadoria por invalidez. Outro requisito é a questão da carência, né? O participante ele deve cumprir aí uma carência de 12 contribuições normais para o plano, ou seja, apenas após esse período é que ele pode obter esse benefício, ou se ele já tiver aposentado também, antes da invalidez, essa carência ela pode ser comprovada, né, se 12 contribuições após a fixação da incapacidade permanente. Essa carência, ela deixa de existir, eu até coloquei aí um asterisco, se o participante for participante fundador, né, ou seja, aquele participante que estava e aderiu ao plano HCPA-Prev quando da criação do plano, ou se essa incapacidade decorrer de doença grave, contagiosa ou incurável prevista em lei federal, ou se essa invalidez ela for também decorrente de acidente de trabalho. Outro benefício que também é oferecido pelo plano é o benefício mínimo de aposentadoria normal. Esse benefício ele é assegurado ao participante que, se quando é do deferimento da sua renda mensal de aposentadoria, se a reserva patronal dele for inferior a 5 vezes o salário real de benefício. Para explicar um pouquinho, reserva patronal é ali a reserva que conta com todas as contribuições portadas pelo HCPA, né, pela patrocinadora, por isso que a gente chama de reserva patronal. E em relação ao salário real de benefício, o salário real de benefício, de acordo com o regulamento, é ali a média aritmética dos últimos 24 salários de participação do participante. Então, caso, quando do deferimento da renda mensal, a reserva patronal for inferior a 5 vezes o salário real de benefício, o pagamento, o participante receberá, além da renda mensal de aposentadoria, um benefício mínimo de aposentadoria normal, que vai equivaler aí a uma diferença entre 5 vezes o seu salário real de benefício e o saldo da sua reserva patronal de poupança. Esses, então, pessoal, são os 3 benefícios assegurados aos participantes do plano, mas também há benefícios que são assegurados aos beneficiários, né? O primeiro deles é a renda mensal de pensão por morte, que é um benefício concedido apenas ao assistido que estiver em gozo de renda mensal vitalícia, ou seja, é um assistido, uma pessoa que já se aposentou, está recebendo ali a sua renda mensal vitalícia, e aí, caso ele faleça, ele vai deixar esse benefício, essa renda mensal de pensão por morte aos seus beneficiários. E aqui é importante ressaltar que esse benefício ele só é concedido ao assistido que estiver recebendo uma renda mensal vitalícia, né? Aquele assistido que estiver recebendo um benefício em forma de renda, mas por prazo determinado, esse benefício deixa de existir, porque para esse caso em que o participante está recebendo um benefício por prazo determinado, o saldo remanescente dele vai ser aí revertido para os seus beneficiários. Tá? E em relação ao valor que é recebido em caso de pensão por morte, ele equivale a 80% da renda mensal vitalícia que o participante vinha recebendo enquanto estava vivo. E o último benefício que é concedido aí aos beneficiários dos participantes é a complementação de pensão por morte, que ocorre nos casos em que há falecimento do participante ativo, autopatrocinado, vinculado ou em gozo de benefício de complementação de aposentadoria por invalidez. Em relação ao benefício que é recebido nesse caso de complementação de pensão por morte, ele corresponde a 80% da complementação de aposentadoria por invalidez que o participante recebia, ou, se ativo, autopatrocinado ou vinculado, daquela que lhe seria devido caso ele estivesse se invalidado na data do falecimento ou na data da declaração judicial, no caso de morte presumida.
Aqui a gente colocou uma observação que, na hipótese de o valor mensal ali apurado, né, quando, se ele resultar em um valor inferior a 50% do salário mínimo vigente, essa complementação de aposentadoria, ela será convertida em pagamento único, cujo valor corresponderá à reserva matemática do benefício. Então, esses são os principais benefícios que são principais e únicos benefícios ofertados pelo plano HCPA-Prev, seja aos seus participantes, seja aos beneficiários desses participantes. E aqui a gente trouxe também, além dos benefícios, os institutos legais. O que são os institutos legais? Quando o participante se encerra o seu vínculo empregatício com o HCPA, aparece aí, a gente fala que aparece para ele 4 opções, né? E aí ele tem que decidir em relação a cada um desses institutos, que eu vou trazer aqui para vocês. Mas já vou adiantar que os institutos são 4, né? Autopatrocínio, benefício proporcional diferido, resgate e portabilidade. O primeiro instituto, que é o autopatrocínio, o que ocorre aqui? O participante, ele encerrou o vínculo empregatício com o HCPA, mas ele decide continuar no plano, né? Não, eu quero continuar no plano, acho que é uma proposta interessante e quero permanecer no plano. Então, para essa situação, o participante continua vinculado ao plano, portando as suas contribuições, mas além das suas contribuições, ele também porta as contribuições que seriam devidas pela patrocinadora. E é quando a gente coloca aqui, né, que a opção pelo autopatrocínio pressupõe, não impede posterior opção pelo benefício proporcional diferido, pressupõe a cobertura e custeio dos mesmos benefícios que o participante era vinculado. Então, ele continua ali na sua vida laboral, ainda que não tenha nenhum vínculo empregatício com a patrocinadora, ele continua vertendo as suas contribuições e da parte dela, e quando ele se tornar elegível ao benefício de aposentadoria, ou seja, quando ele cumprir ali os requisitos para se tornar elegível a um benefício, ele recebe ali o direito que ele acumulou, a gente chama de direito acumulado, que é o saldo que ele acumulou ali durante a sua, enquanto estava na ativa, né? Um saldo que também é apurado atuarialmente, mas essa é a situação do autopatrocínio. Para optar pelo autopatrocínio, o participante, assim que cessado o seu vínculo empregatício com o HCPA, ele precisa observar o prazo máximo de 60 dias, contados aí da perda parcial ou total da remuneração, para formalizar a sua opção pelo autopatrocínio. E aí ele também deve integralizar todas as contribuições entre a cessação, a data da cessação do vínculo empregatício, né, com o HCPA, e o recebimento do termo de opção pela entidade, que é o termo ali exatamente que ele opta pelo autopatrocínio. Um outro instituto que é previsto também na lei que é um instituto que que se apresenta logo após a cessação do vínculo empregatício do participante com o patrocinador, é o benefício proporcional diferido. Aqui o que acontece? O participante, ele se cessou o seu vínculo empregatício, ele quer continuar vinculado ao plano HCPA-Prev, mas ele não quer mais verter nenhuma contribuição. Então, neste caso, ele tem essa opção e aqui a gente chama de benefício proporcional diferido ou BPD que a gente fala. Então ele cessa ali as suas contribuições. Para que isso seja possível, ele precisa, de acordo com o regulamento do plano HCPA, ele tem que cumprir ali uma carência de 3 anos de vinculação ao plano, na condição de participante, e ele não pode ser elegível a algum benefício descrito no regulamento, né? Por exemplo, se ele tiver ali todas as condições para se aposentar, para receber uma aposentadoria normal, ele não tem essa opção de optar, né, pelo benefício proporcional diferido. E aqui a gente colocou, né, a observação de que a opção pelo BPD implicará, a partir da data do requerimento, com a cessação das contribuições mensais, que é o que eu disse, ele para ali de verter as suas contribuições
plano, mas continua vinculado ao plano, e é facultado ao participante vinculado realizar aportes esporádicos, né, mas aí sem a contrapartida, né, do HCPA, desde que esses aportes não sejam inferior a 50% do salário mínimo vigente. Então, aqui no caso, eventualmente o participante recebeu algum dinheiro extra, e aí ele resolve, né, não quer ficar com dinheiro, quero aportar esse dinheiro para o plano. Ele pode portar aí a título de aporte esporádico, né, porque nessa opção do BPD, ele pode fazer aí esses aportes esporádicos, lembrando que não teria aí a contrapartida do HCPA. Uma outra opção do participante, quando cessa o vínculo empregatício com o HCPA, é a portabilidade. E o que é a portabilidade? É o participante portar, né, levar os seus recursos para um outro plano de previdência, e aí pode ser um plano de previdência aberto ou fechado. Nesse caso, ele leva todos os seus recursos e ele também precisa cumprir, né, alguns requisitos. O primeiro deles é não estar em gozo de benefício, ou seja, o participante ele tem que estar na ativa, ele não pode estar recebendo, por exemplo, um benefício de aposentadoria, né? Ele tem que cessar o vínculo empregatício, que é aí uma condição para todos os institutos legais. Ele tem que cumprir uma carência de 3 anos de vinculação ao plano HCPA, na condição de participante. Carência essa que não se aplica para portabilidade de recursos portados de outro plano de previdência complementar, e o direito acumulado dele equivale, tudo que ele leva, equivale à totalidade das reservas individual e patronal de poupança, bem como o montante de contribuições vertidas pelo participante e pela patrocinadora em nome dele para custeio do benefício mínimo de aposentadoria normal. Esse é o valor, né, o montante que ele levaria ali para o outro plano de previdência, ou seja, ele cessa o vínculo empregatício, não quer mais ficar no plano HCPA-Prev, então ele tem essa opção de portar, de levar todos os seus recursos para um outro plano de previdência. O último instituto aqui é o do resgate, que é, né, como o próprio nome diz, é o resgate das contribuições do participante ao plano. Então, ele cessou ali o vínculo empregatício com a patrocinadora, o HCPA, e ele quer resgatar as suas contribuições, quer sair do plano e ter ali sacar, né, vamos dizer assim, os valores que foram por ele vertidos ao plano. Também há necessidade de cumprimento de alguns requisitos, né? Ele também não pode estar em gozo de benefício, participante, ele tem que ter cessado seu vínculo empregatício com a patrocinadora. O resgate vai equivaler ali à soma das reservas individuais de poupança com valor parcial ou total da reserva patronal, e mais o montante de contribuições vertidas pelo participante para custeio de benefício mínimo de aposentadoria normal. Aqui, em relação às reservas individuais de poupança, na verdade, a reserva patronal, o participante vai levar de acordo com o tempo dele de vinculação à patrocinadora. Então, um exemplo, o participante está vinculado ao plano HCPA-Prev e está com 4 anos, tem 4 anos de plano. Ele consegue levar algum valor da reserva patronal, ou seja, das reservas que são ali acumuladas com as contribuições do HCPA? Não, nesse caso, de acordo com essa tabela, que é a mesma tabela que está ali disposta no regulamento do plano, o participante ele não consegue levar nada dessa reserva. Agora, por outro lado, se ele tiver mais de 25 ou mais de 25 anos de vinculação à patrocinadora, ele consegue levar, sim, sacar, né, 100% das contribuições relativas às contribuições que o HCPA verteu para o plano. Então, isso aqui, esse tempo aqui de vinculação à patrocinadora é o que vai determinar o percentual que o participante irá levar para um outro plano, aliás, que ele irá sacar, né, em caso de resgate. Tá? E em relação à forma como esse resgate é feito, ele é um pagamento feito em parcela única ou em até 12 parcelas mensais e consecutivas. E aí o participante tem aí a opção, né, de acordo com o seu cenário financeiro, para optar se quer receber tudo de uma vez ou se quer receber em até 12 parcelas mensais consecutivas.
Agora, pessoal, vamos falar do custeio do plano do HCPA-Prev, que é um assunto um pouco mais técnico, mas eu tenho certeza aqui que o Leandro vai apresentar para vocês de uma maneira mais didática, tá bom? Vou ficar aqui e estamos recebendo algumas perguntas, estamos respondendo elas por aqui, mas, Leandro, agora é com você. Pode passar um slide. É um prazer estar com vocês aqui, tá, nesse webinar. E vamos falar um pouquinho agora do custeio. O que é o custeio aqui do plano de benefício? A Isabela falou como que o dinheiro sai, né? Em tratando de pagamento de benefícios, na medida que vocês vão se aposentando, ou também na forma de administração, né? O recurso ali para administrar os benefícios. Então, a gente vai falar como que isso é custeado, tá? Então, a parte previdenciária aqui, o plano, de um lado, tem os benefícios de aposentadoria, né, que são aqueles ali que você se aposenta aos 60 anos de idade ou 53 anos de forma antecipada, e também os benefícios de risco do lado direito, que são os benefícios de invalidez, morte e benefício mínimo. Então, voltando aqui para os benefícios de aposentadoria, ali tem as contribuições dos empregados, tá? Como que são financiados estes benefícios? Contribuição mínima de 1% sobre o salário de participação, né? Salário de participação é aquele salário que é abaixo do desconto do INSS sem a limitação do teto, claro, né? Mas, e além dessa contribuição mínima de 1%, né, que vai compor o saldo de contas individual ali para cada um, também pode fazer contribuição esporádica de no mínimo 50% do salário mínimo. Então, a qualquer momento ali, no valor de 50% do salário mínimo, pode fazer essa contribuição esporádica. Então, o participante contribui de um lado e do outro ali, né, a empresa também, a HCPA, tem que contribuir. A contribuição da empresa, ela considera as seguintes regras. É um pouco mais complexo, tá? Mas é o menor valor entre aquela contribuição que o participante faz, né? 100% da condição do participante. Então, se o participante faz 10% ou 1%, a patrocinadora vai contribuir com 10% ou 1%. 12% do salário de participação ou 50% da necessidade de contribuição para atingir a meta de benefício. Então, esse 50% da necessidade de contribuição, a gente vai explicar nos slides à frente, tá? Então, é o menor valor entre essas três possibilidades. Quando a gente olha para o benefício morte, invalidez e mínimo do lado direito, é uma contribuição de 0,687 sobre a folha de salários de participação dos empregados. Então, é esse percentual sobre o salário de participação de cada um, né, dos empregados do HCPA que se encontram inscritos no plano. E o HCPA contribui com igual valor a esse 0,687, tá? Então, o que acontece? Essa contribuição de no mínimo 1% aí para os benefícios programados, ela é revista anualmente na campanha, né, que está em curso. E o HCPA, por mais que contribui com menor valor entre esses três pontos, né, 100% das condições empregadas, 12% do salário de participação, 50% da necessidade, ele tem um limite de 7% da folha de salário de participação. Então, toda vez que ultrapassar 7% da folha, a contribuição de todos, né, ali, a contribuição que ele faz para os empregados, que a HCPA faz para os empregados, ela é reduzida proporcionalmente até limitar a 7% da folha do salário de empregados. Ok? Pode avançar, por gentileza. Como que funciona o cálculo da necessidade patronal? Então, como o próprio nome diz, é uma necessidade. Quanto que eu tenho que contribuir, quanto que a patrocinadora ou HCPA tem que contribuir para atingir um benefício esperado, um benefício teórico lá na elegibilidade à aposentadoria. Tá? Então, o que é a meta do benefício? É um valor teórico de um benefício vitalício pago a partir da aposentadoria, utilizado como referência ou meta. Então, ele é um benefício, ele é uma referência, não quer dizer que será o real, né? Para a definição de contribuição
para a formação de saldo de contas. Então, o que acontece? O saldo, o benefício a ser pago lá na frente é com base no saldo de contas. Então, cada participante aqui, cada empregado, tem um saldo de contas, né, que funciona como se fosse um copo d'água. Então, na medida que vai contribuindo e vai rentabilizando, o copo d'água vai enchendo até chegar lá próximo à aposentadoria e não vai ter mais. E já atingiu ali, né, o valor total que ele deveria ter para fins de aposentadoria. Então, esse recurso aí, ele é utilizado para reverter em benefício. Tá? Mas qual que é a referência? Qual que é a minha perspectiva de benefício lá na frente? Então, isso se chama meta de benefício. Então, o que é a meta de benefício? Seria um benefício vitalício, tá? Que corresponde a 75% do salário de participação, menos uma unidade de referência, tá? Como se fosse um teto aí do INSS. Aqui nesse exemplo aqui deu 1.688, tá? Então, para um benefício vitalício de 1.678, o saldo, a meta de saldo que o participante tem que ter na aposentadoria é 376 mil, tá? Então, qual que é a necessidade? Todo ano a gente vai lá para a campanha e calcula quanto que é a necessidade, o tanto do dinheiro que ainda falta para completar o copo d'água, né? O saldo da meta de benefício aí. O que é importante entender aqui, tá? O importante entender é que esse saldo teórico, né, que esse saldo ele é evoluído com um percentual que é necessário para atingir a meta de benefício de 376 mil. Então, vamos dar um exemplo. Tá? Se o participante aqui ele tem uma necessidade para atingir a meta de benefício de 376 mil, o seu percentual, por exemplo, vai ser de 12%. Só que o participante ele contribui com 1, tá? Mas a evolução do saldo teórico aqui, todo ano, vai ser sempre olhando para o percentual necessário, de 12%, e não por 1% ou para os 5% que o participante faça. Tá? Então, isso é importante entender, que a gente vai evoluir o saldo de contas aqui no saldo teórico sempre com o percentual necessário, não com aquele que o participante faz. Por isso que a meta de benefício lá na frente era uma meta de benefício teórica, virtual, é apenas referencial para definir a contribuição da patrocinadora e também ali para o participante ter uma referência de quanto ele tem que contribuir, tá? Isso é visto agora na campanha. Então, pode passar, por gentileza. Vamos para um exemplo prático aqui, tá? Primeira coisa, vamos colocar quando que a patrocinadora deixa de contribuir. Quando o copo d'água ele fica cheio, né? Quando ele enche ali, parte do princípio que a patrocinadora não precisa mais colocar recursos financeiros, porque o participante já atingiu aquela meta de benefício. Outro ponto também é quando o participante atinge a elegibilidade ao benefício, a patrocinadora deixa de contribuir. Então, vamos aqui para um exemplo, né, de custeio sem necessidade atingida, aquele custeio que a patrocinadora ainda contribui. Então, do lado direito aí, a gente colocou aquela meta de benefício, que é em relação aplicando essa fórmula que está no regulamento, chega a um benefício teórico de R$ 1.688. Para receber esse benefício teórico de forma vitalícia até o resto da vida, né, o participante na aposentadoria precisaria de ter aí, na letra A do lado direito, R$ 376 mil, mas, no entanto, ele, hoje, né, na data de cálculo, e todo ano a gente faz esse cálculo, o saldo dele evoluído, teoricamente, com o percentual necessário, ele só está entregando R$ 136 mil. O que é esses R$ 136 mil?
nesse exemplo aqui que a gente pegou, o participante tem evolução teórica de 7,4%, quer dizer, 7,4% realmente é o percentual necessário, e o patrocinador ali, tá? Ele vem fazendo 9,98%, tá? Mas o participante aqui, verifique a participação da evolução teórica do participante. O participante pode estar fazendo 15% ou 1%, tá? Então, no item C, como que é feito? É o quanto que falta para o saldo, né? Letra B ali, evoluir para atingir a meta letra A. Então, ainda falta hoje R$ 240.000 para que o copo d'água lá que a gente mostrou fique cheio, tá? Ok. Então, a gente tem que transformar R$ 240.000, que é a necessidade, tem que transformar isso em percentual. Então, como a gente transforma isso em percentual? Pega esses 240 mil e a gente sabe que que o salário do participante de hoje até a aposentadoria vai dar R$ 1.975.000. Então, qual que é o percentual em relação à necessidade? É os 240 mil da letra C, que é o tanto de dinheiro que ainda falta para encher o copo d'água, dividido pelo tanto de salários ainda, letra D, que o participante vai receber de hoje até a aposentadoria. Isso dá uma necessidade de 12%, tá? Então, essa necessidade de 12%, o participante, ele, né, na evolução teórica, no benefício, na para atingir a meta de benefício, ele tinha que contribuir com 6,08%, e a patrocinadora também, o máximo que ela vai fazer para contribuir é 6,8%, tá? Lembrando que esse 6,8% é 50% da necessidade para atingir a meta de benefício. Então, no máximo que a patrocinadora vai fazer é a contribuição, valor que o menor valor o menor valor entre a contribuição que o participante faz, os 12% ou esse 50% da necessidade, que é 6,08. Tá? Isso é só para definir o percentual de necessidade da patrocinadora. Em relação ao custeio do plano com necessidade atingida, é o mesmo cálculo que a gente fez lá atrás, tá, gente? Só que aqui é um participante que o benefício teórico dele seria de R$ 12.000. Na letra A, para garantir esses R$ 12.000, na aposentadoria ele precisaria de 2.600.000. Só que é um participante que já tem mais idade, tem um salário diferenciado aí, né? E a necessidade da evolução teórica dele, na letra B, é de 411%. Então, vejamos que ele tem uma necessidade muito alta de 411%. Tá? E o saldo dele já evoluiu e ficou acima do saldo da meta de benefício. Então, quer dizer, ele hoje ele tem mais saldo evoluído, teoricamente, 3.250.000, do que a meta de benefício 2.681. Então, esse participante não tem mais contribuição patronal. Tá? Esse é um exemplo que a patrocinadora não contribui mais. Ele já tem saldo suficiente para cobrir o saldo referente à meta de benefício, reforçando que esse saldo ele é um saldo teórico, levando o percentual, né, teórico, ok? Quanto mais cedo o participante entra no plano, menor será, né, o percentual a contribuir, porque ele vai atingir, vai ter mais tempo ali, né, para acumular saldo. E quando mais tarde o participante entra no plano, maior será esse percentual teórico aí para que ele forme o saldo, porque ele vai ter menos tempo de contribuição para atingir a meta de benefício, tá? Então, pode passar, por gentileza. Então, agora, eu chamo o Cleaver para falar um pouquinho dos investimentos do plano. Cleaver, fique à vontade. Obrigado, Leandro. Boa tarde a todos. Já é o terceiro ano, salvo engano, que eu estou aqui com vocês, trazendo, né, as informações dos planos. No ano eu tive a oportunidade de trazer para vocês os benefícios financeiros, né, que o plano atribui para a gente, né, como
plano de previdência. No outro ano a gente trouxe a caixinha como investimento em forma geral, a caixinha do plano de previdência complementar, né? E esse ano eu vou trazer a vocês um pouco mais de informações sobre poder de compra e inflação, o porquê do índice de referência, né? Por que a gente utiliza esse índice de referência e falando um pouquinho de um ativo que a gente tem o maior peso da carteira, que são as NTNBs. Aqui, né? Então aqui é mais ou menos o que a gente vai conversar hoje. Espero que a gente consiga aí trazer para vocês algumas informações. Então aqui é só um slide ilustrativo para a gente avaliar, discutir, né? Como é que é a questão do poder de compra. Quando a gente fala de poder de compra, o que a gente quer dizer? A gente quer comentar que a inflação, que é um processo natural, né, da economia brasileira e do mundo, que ela não corroa, não consuma, né, parte da nossa renda, a fim de que a gente deixe de conseguir consumir. Então, a manutenção de poder de compra nada mais é do que nossos salários, ou nossa renda acompanhem a inflação, que está representada por essa setinha vermelha aqui no meio do slide. Mas quando a gente faz um investimento, o que a gente quer? A gente não quer só manter o poder de compra, a gente quer aumentar o poder de compra. Então a gente entra aqui com uma setinha verde, sempre buscando ser superior à inflação, né? Que a gente tem um consumo. Aqui nesse slide eu trago para vocês, mais à esquerda, né? Em anos, quanto que um retorno de investimento, né? Pensando ali num investimento inicial, que foi de R$ 1.000, quanto tempo que ele demoraria para dobrar de patamar. Então ali a gente vê que o investimento em 8 anos dobrou o patamar, e em 8 anos de novo ele dobrou de novo, e em mais 8 anos, totalizando 24, ele dobra pela terceira vez, né? Então ele multiplica em 8 vezes o seu montante. Nesse sentido, o que a gente entende aqui? Que em 24 anos é como se a gente tivesse aqueles R$ 1.000 que a gente consumia, né? Comprava um celular, por exemplo, hoje, se não fosse a inflação, a gente compraria 8 celulares, né? Mas como a inflação não é algo que está aquém, né, da nossa realidade, é uma questão real, que está aqui, todos nós vimos isso diariamente. Então a inflação também acompanha, né? Só que ela acompanha em um ritmo menor. Então, a primeira vez que ela dobra em 12 anos. E a segunda vez em 24 anos. Então a gente igualou ali, né? Quem se lembra aí da aula de MMC, né, vai saber que ele foi o primeiro ponto de encontro ali, né, entre inflação e rentabilidade, que elas dobram. Então a gente chega ali no momento em que a inflação, né, aqueles R$ 1.000 lá do início, na inflação não, com o efeito da inflação, hoje são R$ 4.000. Então aquele celular que se comprava lá no D0, né, no ano zero, a R$ 1.000, hoje custa R$ 4.000. Mas se você tem 8, você tem capacidade de comprar 2 celulares com aquele mesmo recurso investido no longo prazo. Então aqui o que eu quero trazer para vocês é exatamente esse é o ponto. Quando a gente faz investimento, a gente busca ter um ganho real para o participante, busca ter um ganho acima da inflação sempre. Isso com uma visão também, né, que o plano, ele é um plano que hoje ele está completando basicamente 15 anos de criação. Quando a gente pensa em uma aposentadoria, a gente vai pensar ali em 25, 50 anos, né, pagando benefício, né? Então, nesse sentido, preciso, né, a gente precisa ter uma carteira ou uma alocação que propicie esse futuro aí para o plano, de bem longo prazo. Então, a gente faz aquisições de ativos com essa cabeça. E qual é o principal ativo da carteira? É justamente a NTNB. E vou falar um pouquinho o que é a NTNB para vocês, tá bom? A NTNB nada mais é uma sigla, né, de Notas do Tesouro Nacional de Série B. Nada mais é do que um ativo, um papel adquirido com o governo federal. E ele emite uma dívida, ou seja, ele emite esse ativo, a gente adquire ele e, como eu empresto esse recurso para o governo, ele nos devolve com uma taxa. E qual é a taxa? É INPC mais um ganho real. Desculpa, é o IPCA mais o ganho real. O INPC é a meta do plano, tá? Então, assim, o que isso quer dizer? Né? Que ele vai me proteger da inflação e me dar o ganho real, que é exatamente o que a gente busca para os nossos investimentos. Né? É exatamente isso que é a meta do plano. A meta do plano é NPC mais 4,10. Com essa meta, a gente está dizendo o quê?
que eu quero proteger o capital do participante da inflação, certo? E atribuir um ganho real a ele, possibilitando que o participante tenha um poder de compra maior no futuro, certo? Então, quais são as outras características desse título, né, da NTNB? É que ele paga cupons semestrais, então ele tem vencimentos pares e ímpares, né? E os vencimentos ímpares, ele vai pagar cupons, ou seja, é meio que um pedacinho do ativo, né, que ele te devolve de tempos em tempos antes do vencimento, né? Ele vai pagar ali cupons de sim nos meses de maio e novembro dos vencimentos ímpares e fevereiro e agosto dos vencimentos pares. Então ele paga basicamente 4 vezes ao ano um pedacinho dele, devolvendo para o plano, né, no caso aqui, um investimento realizado. Né? Então ele tem vários vencimentos, né, eu coloquei todos aqui em tela. A outra possibilidade é que ele tem uma aderência muito grande do fluxo dele com nossos desembolsos que a gente precisa dar para o plano, ou seja, pagar os benefícios, certo? E o que ele também tem de benéfico, né? Como eu aplico num prazo bem longo, eu diminuo o risco de reinvestimento. O que é o risco de reinvestimento, certo? Vamos supor que daqui a 10 anos a taxa de juros básicos do Brasil seja 2% apenas. E a gente tem uma meta de INPC mais 4. Só a meta real do plano, que é o 4,10 na verdade, que é o 4,10, é superior à taxa de juros praticados no Brasil. Né? Quem dera que isso acontecesse, né? Que isso aí o Brasil quer dizer que o Brasil estaria muito bem, na verdade. Mas enfim, a questão é, eu talvez não tenha taxas tão boas ou investimentos tão bons que eu tenho hoje para aplicar daqui a 10 anos. E se eu pegar esse montante que eu tenho hoje e já aplicar para cima de 10 anos? Então eu não vou correr o risco de ter um ativo que pague menos do que a minha meta daqui a 10 anos. Então eu consigo manter o plano rentável por mais tempo. Então é muito bacana esse ponto da NTNB. Outro ponto muito relevante, ele é risco soberano. Ou seja, a minha contraparte, né, quem nos dá a garantia desse ativo aqui, do retorno desse ativo, é o governo federal brasileiro. Ele nunca deu um calote até o momento. E a gente não tem perspectiva de que isso aconteça, certo? Outro ponto, ele é extremamente líquido. O que é isso? O que isso quer dizer? Que se a gente precisar de um recurso de imediato, eu consigo ir ao mercado e negociar esse ativo para ter esse recurso. Entendem? Então, assim, esse título negocia na base de 30 bilhões por mês. Né? A gente está falando que o plano HCPA aqui tem 1 bilhão e 100 milhões, mais ou menos. Então, a gente está falando de uma liquidez muito grande, um ativo super negociado, bem fácil de, em caso de necessidade, a gente ir lá e vendê-lo. E por fim, tem uma característica que é a marcação a vencimento à curva, que eu vou pedir para clicar na setinha, só para a gente poder demonstrar em um gráfico, né? Aqui está, tá bom? O que é isso? Ele é o mesmo ativo, tá ok? E vocês veem que o comportamento deles é totalmente diferente, né? Um é bem linear e outro tem uma volatilidade, tem um movimento ali, né, ocorrendo, né? Em momentos ele fica muito acima, outros momentos ele fica muito abaixo, parece até uma bolsa de valores, né? Mas isso nada mais é do que o tipo de marcação, né? No longo prazo, o fato é que eles vão chegar no ponto. Esse aqui ele é uma NTNB 2050, então ele está aqui demonstrando o movimento do ativo 1 laranja pela marcação na curva, ou seja, acruando todo mês o que foi contratado, e o outro é o valor dele de mercado. Então, no valor de mercado, a gente consegue observar que ele tem uma variabilidade bem grande. E a gente não consegue marcar todos os ativos que a gente compra na curva, né? Alguns deles ficam a mercado mesmo para a gente poder até negociá-los caso necessário. E aí isso gera também uma volatilidade no plano, tá bom? Mas a gente deve ver o próximo slide. Aliás, peço que volte ali na setinha. Pode voltar na setinha. Obrigado. E agora sim, no próximo slide. Não, volta na seta e volta na seta, por favor. Aí, obrigado. Então aqui é a composição da carteira, tá bom? Uma parte dela, na verdade. Então a gente está falando que 70% da carteira, ali no quadrinho da esquerda, é NTNB. E isso nada mais é do que o ativo mais correlacionado com a meta do plano, que é o INPC mais 4,10. Então como é que a gente busca essa meta do plano? Isso é uma meta bem
relevante para a gente. A gente não tem um mandato de entregar para o participante ali o retorno de um CDI ou de uma poupança. A gente tem a meta de entregar para o participante um NPC mais 4,10. E a NTNB corresponde a esse NPC mais 4,10. Ele tem uma diferençazinha do NPC para o NPCA, mas é bem sutil. Então isso não nos preocupa. Então o que a gente fez aqui nesses quadrinhos aqui à direita? Daqueles, basicamente ali 33 mais 28% ali de ativos em carteira de NTNBs, né, comprados pelo plano, a gente está falando que 70% deles é de NPC e PCA, me desculpem, mais 5,50 até 6. E 16% dele é de 6% acima de 6%. Ou seja, a gente está trazendo aqui ativos para o plano, 86% dos ativos, né, dessas NTNBs, elas já pagam acima da meta. Então, com isso, a gente consegue buscar aquele ganho real que eu comentei com vocês e proteger da inflação os ativos dos participantes. E é por isso que a gente pode ver no próximo slide o desempenho. Primeiro aqui, primeiro o patrimônio, né, que é relevante, 1,1 bilhão, como eu comentei. E no próximo slide, por favor, é que a gente consegue ver aqui o desempenho do plano ao longo do tempo, né? Então, na esquerda, a gente está com HCPA, ou rentabilidade do HCPA, né, mensal, anual, 24 meses e 120 meses, ou seja, 10 anos. Então a gente vê que em 10 anos a gente está muito próximo ali do NPC mais 4,10. Está muito pequenininho, eu sei, mas o importante são os gráficos, né? Então, assim, em janelas maiores a gente fica bem aderente à meta do plano. Em 24 meses, por exemplo, a gente supera ele marginalmente. E no ano, esse é um ano que está não muito favorável aos ativos que a gente adquire, né? A gente está no ano, está abaixo, sim, da meta do plano. Né? E no mês a gente teve, sim, uma rentabilidade negativa. E eu aproveito aqui até a pergunta do senhor César Teixeira, que nos questiona como é que a gente fica abaixo da poupança, né? A gente fica abaixo da poupança porque nossos ativos, eles têm uma volatilidade. A gente opta por trazer essa volatilidade ao plano, mas entregar um retorno muito superior no longo prazo. Em 10 anos, a poupança não rentabilizou 80%. Imagina, né, que o plano de vocês aqui em 10 anos tivesse metade do rendimento se a gente tivesse vinculado à poupança, por exemplo. Seria muito pior, né? Então a gente atribui sim uma volatilidade, né, uma possibilidade de, em alguns momentos, a gente ter uma cota aquém ali, né, uma rentabilidade negativa, uma rentabilidade um pouquinho abaixo da meta, mas que de forma que no longo prazo a gente consiga atribuir aí sim o que nos é pedido, demandado, né, que é o retorno de INPC mais 4,10. Por favor, Leandro, você está com a mão. Lívia, Complementar aqui, só reforçar realmente, né? Quando a por gente favor. faz investimento, a gente não olha o investimento no mês, né? A gente não aloca os nossos recursos para olhando o retorno daqui 2 ou 3 meses. Realmente, quando a gente olha daqui a 2, 3 meses, alguns indexadores de mercado às vezes batem aquilo que a gente faz. Mas como a gente está trabalhando com previdência, a gente tem que pulverizar essa carteira, né, em segmentos, em aplicações que trazem segurança para a gente, porque a gente paga benefício, né, e benefício de previdência num limiar de prazo aí de 20, 30, 40 anos. E a gente acumula também num limiar, né, de 10, 15, 20 a 30 anos. Então a gente tem 60 anos aí praticamente de prazo, né, e a gente olha o longo prazo, que no longo prazo, igual o Cliver colocou, os investimentos, né, sobrepõem, nossos retornos aí sobrepõem os principais, acima dos principais indexadores de mercado aí e o nosso índice de referência. Perfeito, Leandro. Perfeito, é isso mesmo, né? Obrigado, Então, Cleiber. ok, obrigado, eu que agradeço. Então aqui só vou ler novamente aqui, só desculpa, Isabela, só ler novamente que o slide está um pouco pequeno, né? Então, da esquerda para a direita a gente está falando de retornos no mês de setembro, no ano de 2024, acumulado em 24 meses e acumulado em 120 meses, ou seja, acumulado 2 anos e acumulado 10 anos, né? Para demonstrar como a carteira que montamos, né, ela tem sim uma variabilidade estranha às vezes, né, ruim no curto prazo, mas que no longo prazo ela entrega ali o que nos é demandado, que é a meta. Então, aqui eu concluo nosso pensamento, tá bom? Obrigado. Obrigada, Cliver. Bom, pessoal, a gente aqui estamos apurando, a gente respondeu a todas as perguntas, a última aqui do César, e
Gostaria aqui só de registrar que, eventualmente, né, aqui acabando a palestra, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, por favor, é só entrar em contato com a nossa central de relacionamento, tá? A nossa central atende por e-mail e o endereço de e-mail é bbprevidencia@bbprevidencia.com.br. Os nossos consultores previdenciários estão aí à disposição de vocês. A nossa central também pode ser também por telefone, né, para capital 3004-3444 ou 0800. E aqui uma novidade, né, o WhatsApp, se você, né, tiver interessado aí numa informação referente à via de boleto, status de contribuições, todas essas informações aqui que são dispostas no slide, todas elas podem ser obtidas por meio do WhatsApp, tá? Como a gente colocou aqui, mande um oi para a gente e que a gente vai estar ali pronto para atender a todos vocês. E acho que era isso que nós tínhamos para explanar hoje aqui para vocês. A nossa campanha, né, de alteração de percentual, de revisão de percentual, como todos sabem, começou na sexta-feira passada, no dia 10. Ela vai até o dia 30 de outubro, tá? Se eventualmente tiverem algum problema em relação ao acesso à Minha Previdência, temos ali todos os nossos canais de atendimento, tá? Especialmente nesse período de campanha, a gente recebe muito atendimento e é comum isso, nós estamos esperando por isso, tá bom? E mais dando continuidade à campanha, hoje falamos um pouco sobre o plano, né, sobre esse cenário de investimentos. Na sexta-feira, nós vamos trazer um palestrante externo, tá? E, na verdade, essa vai ser uma palestra presencial aí no auditório do HCPA. Infelizmente, nós não estaremos presentes, mas o RH, né, do HCPA está aí em parceria com a gente, estará nos auxiliando presencialmente, e essa segunda palestra, ela vai reforçar aí a importância da educação financeira, né, mas vai ser uma conversa menos técnica do que a de hoje, tá bom? Vocês vão receber, cada um de vocês que é participante do plano vai receber né, os cardzinhos informando, relembrando da data da palestra, tá? E acho que é isso, pessoal. Ficamos aqui, permanecemos à disposição de vocês. Uma informação importante, essa apresentação aqui está sendo gravada, tá? Todos vocês vão receber aí a gravação da palestra, porque eventualmente um ou outro não pôde participar, então a gente tomou cuidado de gravar aqui e deixar disponível para vocês. Tá bom, pessoal? Acho que é isso. Uma boa tarde a todos vocês e fiquem bem, boa semana, tá bom? Um abraço.